Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Manifestantes e polícia entram em confronto no Peru em meio à crise política. Chuva provoca transtornos e alagamentos na Grande Belo Horizonte. 2 barcos naufragam na costa da Líbia e mais de 90 pessoas morreram. Ministério Público Federal denuncia 6 investigados da Operação Checkout por corrupção e lavagem de dinheiro na Receita Federal em São Paulo. Indonésia iniciará a vacinação em massa de Covid-19 neste ano. Enxame de abelhas invade treino da Chapecoense e jogadores deitam no gramado para se proteger. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. Peruanos que protestavam contra a destituição do ex-presidente Martín Vizcarra entraram em conflito com a tropa de choque nas ruas de Lima hoje. Organizações de direitos humanos expressaram preocupação com o uso de força excessiva da polícia contra manifestantes. Os confrontos entre policiais e manifestantes e outros protestos mais pacíficos na capital e em outras cidades estão aumentando a pressão sobre o Congresso e também sobre o novo governo de Manuel Merino no Peru. Martín Vizcarra, o presidente destituído, é um político de centro sem partido que é popular entre os eleitores. Ele foi removido do cargo após um julgamento de impeachment resultante de alegações de que ele recebeu propinas, o que ele nega nas acusações. Merino, membro do partido de centro-direita Ação Popular, que chefiava o Congresso, empossou o novo gabinete e em seu pronunciamento o novo presidente pediu calma. Martín Vizcarra entrou em choque com o Congresso. O país tem um histórico de tumultos políticos e corrupção, e o ex-presidente tentava fazer uma gestão marcada por investigações. A Organização dos Estados Americanos exortou o Tribunal Constitucional a esclarecer a situação. Com a crise que se iniciou com a saída de Vizcarra, a moeda peruana atingiu seu menor valor em 18 anos. Bom, vamos à próxima notícia. A chuva que caiu em Belo Horizonte e região metropolitana no início da tarde de hoje causou transtornos para moradores. O córrego transbordou na Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, inundando lojas e casas. De acordo com a empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte, há registro de carros arrastados. O Corpo de Bombeiros recebeu chamado de pessoas ilhadas em veículos na Vilarinho, no bairro Vila Clores, perto do shopping Estação em Belo Horizonte. Um ônibus da linha S80 teve pane elétrica e ficou cheio de água na BR-381, no bairro São Gabriel, no sentido que vai à capital do Espírito Santo, Vitória. De acordo com os bombeiros, os passageiros estavam ilhados e militares atuavam na ocorrência. Já no bairro Jardim Leblon, também na região de Venda Nova, os bombeiros foram chamados para ajudar uma família que ficou presa em casa pela pressão da água na porta. Na residência vive um idoso acamado. O carro deles foi levado pela correnteza. No bairro Betânia, na região oeste de Belo Horizonte, o Ribeirão Arrudas estava sendo monitorado por equipes da BHT Trans. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, choveu 45,4 milímetros na região de Venda Nova em 2 horas entre as 10h40 da manhã e meio-dia e 40 da tarde. Isso representa 18,9% do que era previsto para todo o mês de novembro. Na região nordeste de Belo Horizonte foram 29 milímetros e na Pampulha 27,2 milímetros. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que o único alagamento foi registrado no bairro Vilarinho. Não foi só em Belo Horizonte não, em Ribeirão das Neves, no bairro Itapuã, casas e ruas foram invadidas por água e pela lama de uma obra. Essa foi a segunda vez que isso acontece em menos de um mês. À 1 da tarde, a Defesa Civil Municipal já estava no local. Bom, vamos à próxima notícia. 2 barcos que levavam imigrantes da Líbia para a Europa naufragaram em um intervalo de horas e deixaram quase 100 mortos, segundo relatórios de uma agência ligada à ONU e aos Médicos Sem Fronteira. O primeiro naufrágio aconteceu e causou a morte de pelo menos 74 pessoas. Um bote motorizado fazia a travessia do Mediterrâneo com mais de 120 passageiros.
Pescadores e a guarda costeira da Líbia resgataram sobreviventes e também corpos de vítimas. O alerta foi feito pela Organização Internacional para as Migrações. Horas depois, um outro naufrágio deixou 20 mortos. A ONG Médicos Sem Fronteiras anunciou agora há pouco. As equipes do MSF, o Médicos Sem Fronteiras, na cidade de Sorman, no nordeste da Líbia, auxiliaram 3 mulheres, únicas sobreviventes de um naufrágio em que 20 pessoas se afogaram. E ao menos 8 outras embarcações afundaram no Mediterrâneo desde o começo de outubro. A agência da ONU estima que ao menos 900 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo tentando chegar à Europa neste ano. Outras 11 mil pessoas foram enviadas de volta para a Líbia. Bom, vamos à próxima notícia. O Ministério Público Federal denunciou hoje 6 investigados da Operação Checkout, terceira fase da Operação Descarte, que mira irregularidades cometidas por auditores fiscais da Receita Federal e empresários. São acusados por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro o ex-dono da empresa CVC Turismo, Guilherme Paulus, o contador Walter Gonçalves, o auditor fiscal da Receita Rubens Ribas, os empresários Átila Reis, Fábio Claro e o advogado Jackson Mistucci. Guilherme Paulus e Walter Gonçalves são delatores da operação. Se condenados, eles vão cumprir os termos que estão previstos em seus acordos de colaboração premiada. A denúncia aponta que Guilherme Paulus pagou mais de R$ 966 mil aos então auditores Rubens Ribas e Jackson Mitsui, da Receita Federal em Santo André. O pagamento, de acordo com a acusação, foi operacionalizado por Walter Gonçalves, Átila Reis e Fábio Claro. Os fatos ocorreram, segundo o Ministério Público Federal, entre 2014 e 2015. Os valores foram pagos para que uma das empresas de Guilherme Paulus tivesse a restituição dos créditos de imposto de renda agilizada em 2 oportunidades. Os R$ 966 mil corresponderiam a 10% do total das restituições a que a empresa teria direito. A Operação Checkout, braço da Operação Descarte, foi deflagrada em março do ano passado. Na ocasião, foram apreendidos R$ 55 mil em espécie na casa de Jackson Mitsui. O inquérito ficou suspenso de julho a dezembro do ano passado por causa de uma decisão do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que suspendeu casos que tinham como base informações da Receita e do COAF, o atual Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Entre março e agosto desse ano, o processo que era físico ficou parado por causa da pandemia. A Operação Descarte é uma força-tarefa composta por policiais federais, auditores fiscais da Receita Federal e por um procurador da República do Ministério Público Federal em São Paulo. No dia 22 de outubro, desdobramentos da operação miraram auditores fiscais da Receita Federal. A investigação surgiu a partir da delação premiada do doleiro Alberto Youssef, personagem central da Operação Lava Jato. A primeira fase, deflagrada em março de 2018, mirava um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro comandado por uma concessionária que atua no serviço de limpeza pública da cidade de São Paulo. No ano passado, uma empresa de turismo também foi alvo da operação. Bom, vamos à próxima notícia. O governo da Indonésia pediu autorização de emergência para iniciar uma campanha de vacinação em massa até o final desse ano para combater o coronavírus no arquipélago, disse o presidente da Indonésia, Joko Widodo. As vacinas produzidas pelas chinesas Sinovac e Sinopharm devem ser usadas nos primeiros estágios da campanha. Esse ano, as empresas fornecerão 18 milhões de vacinas, incluindo 15 milhões que serão fabricadas pela empresa farmacêutica da Indonésia, Biofarma. Em entrevista à agência Reuters, o presidente da Indonésia disse que já tinha planos avançados para distribuir a vacina em todo o país. Widodo acrescentou que garantir a segurança da vacina é uma prioridade e que os profissionais de saúde, a polícia e os militares serão os primeiros na fila quando a campanha de vacinação começar. O ministro da Indonésia, Luhut Panjaitan, disse que o governo espera a aprovação do BPOM na primeira semana de dezembro e que a Indonésia comece a vacinar
2 semanas depois. O país tem o maior número de casos de coronavírus do sudeste da Ásia, com cerca de 15 mil mortos e 450 mil novos casos na Indonésia. E pesquisadores de todo o mundo buscam por uma candidata segura e eficaz para a vacina contra o novo coronavírus. A China é o país com mais candidatas em fase 3 na corrida por uma imunização, com 4 vacinas experimentais. Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Rússia também têm pesquisas avançadas. As 2 vacinas usam o vírus inativado, o que quer dizer que é feita a partir do vírus morto ou por partes dele incapazes de se replicar. A vacina da Sinovac também está sendo testada no Brasil. Bom, vamos à próxima notícia. Depois de 2 dias de folga, a Chapecoense voltou às atividades visando a próxima partida no Campeonato Brasileiro da Série B e teve uma surpresa inesperada no treinamento realizado no CT da Água Amarela hoje à tarde em Chapecó. Quando a bola rolava, um enxame de abelhas invadiu o trabalho comandado pelo técnico Humberto Louser. Para se proteger, o grupo teve que deitar no gramado. O procedimento adotado é considerado adequado para essas situações. Até que o enxame saia de perto, o ideal é ficar de bruços, proteger o rosto e não fazer movimentos bruscos. O Verdão do Oeste terá o Sampaio Corrêa como adversário da 22ª rodada da competição nacional. O confronto acontece no dia 20 de novembro, às 7h15 da noite, horário de Brasília, no estádio do Castelão. A equipe alviverde venceu o CSA na última rodada, chegou aos 44 pontos na tabela e segue na liderança. A diferença para o 5º colocado, a Ponte Preta, é de 12 pontos. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso canal, do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima sexta-feira para vocês, bom fim de semana e até amanhã no sabadão em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!